E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações. Na última segunda-feira, o empresário Will Dantas iniciou um processo de execução judicial contra o Corinthians, cobrando a quantia de 18,8 milhões de reais. Este valor se refere à parte que o agente tem direito sobre a venda de Pedrinho ao Benfica, em 2020, quando o clube português adquiriu o meia por 18 milhões de euros. Segundo Dantas, a ação foi movida em comum acordo com o Corinthians, que reconheceu a dívida em contrato assinado recentemente. A cobrança do empresário vem se arrastando desde o ano de 2020 e, conforme ele relata, promessas feitas por vários presidentes do clube, Vandrey Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, não foram cumpridas, o que levou à decisão de levar o caso à justiça. O empresário detalhou que as tentativas de repactuação da dívida falharam ao longo dos anos, gerando frustração e a necessidade de tomar medidas mais drásticas. Will Dantas afirmou que, em uma conversa recente, o próprio presidente Augusto Melo sugeriu que o processo fosse iniciado, já que, segundo ele, não adiantava ficar repactuando. O empresário enfatizou que o processo foi movido com total transparência e sem a intenção de prejudicar o clube. O Corinthians, por sua vez, tem adotado uma postura semelhante com outros credores, como o empresário Juliano Bertolucci, que tem uma dívida de 78 milhões de reais a receber. A medida visa criar um plano de pagamento das pendências financeiras do clube, e o Regime Centralizado de Execuções, RCEX, foi proposto para evitar bloqueios judiciais enquanto as dívidas cíveis são regularizadas. A origem da dívida remonta a 2020, quando Pedrinho foi transferido ao Benfica, e o agente Will Dantas tinha direito a 30% dos direitos econômicos do jogador. O valor total da venda foi de aproximadamente 117 milhões de reais, o que garante a Dantas o direito de receber 35 milhões de reais. Desde então, ele afirma ter recebido 14,89 milhões de reais até o final de 2022, mas, ainda assim, havia um saldo devedor de 14,92 milhões de reais. Parte desse valor foi repassada para outro empresário, Beto Fedato, o que deixou o montante a ser pago diretamente a Will Dantas ainda maior. Em janeiro de 2023, quando Duílio Monteiro Alves era presidente, o Corinthians se comprometeu a pagar os 18 milhões de reais restantes, mas, segundo o empresário, apenas uma parte foi quitada. Em 2023, sob a gestão de Augusto Melo, um novo acordo foi firmado, com a dívida sendo ajustada para 17 milhões de reais. No entanto, Will Dantas alega que nada foi pago até o momento, e o saldo com juros e correções passou a totalizar os 18,8 milhões de reais exigidos na execução judicial. De acordo com os cálculos apresentados pelo empresário, ele já teria recebido 19,2 milhões de reais do clube até o momento, além de ter transferido 2,75 milhões de reais a Beto Fedato. Com a ação judicial em andamento, resta saber como o Corinthians, agora com um novo acordo no regime centralizado de execuções, lidará com as pendências e o impacto financeiro que elas podem gerar no clube, que ainda enfrenta dificuldades para acertar suas dívidas e regularizar sua situação. O Corinthians deu um passo ousado no mercado de transferências ao se interessar pela contratação de Juan Fernando Quintero, meio-campista colombiano de renome internacional. Com uma carreira marcada por passagens por grandes clubes da Europa e América do Sul, como Porto, River Plate, mais recentemente, Racing, Quintero se destaca pela sua visão de jogo apurada, habilidade nos passes e inteligência tática. A ideia do Timão é reforçar o meio-campo com um jogador de qualidade comprovada, capaz de ser o cérebro da equipe em momentos decisivos, especialmente em competições de alto nível. O nome de Quintero, que já atuou ao lado de estrelas como Messi e foi decisivo em finais importantes, está gerando grande expectativa entre a torcida, que se pergunta, seria ele o jogador que falta para completar o time alvinegro? Apesar de seu recente contrato com o Racing, o interesse do Corinthians por Quintero não é por acaso. O jogador, de 30 anos, tem experiência internacional, tendo atuado em equipes de prestígio e em ligas competitivas, como a Liga Portuguesa, Ligue 1, Superliga Argentina e até na Superliga Chinesa. Sua habilidade técnica e a capacidade de criar jogadas ofensivas tornaram-no um nome respeitado no futebol sul-americano, e sua chegada ao Corinthians poderia agregar muito ao esquema de jogo de Mano Menezes. A torcida alvinegra, sedenta por mais talento e criatividade no meio-campo, já especula sobre como Quintero poderia ser a peça-chave para levar o Corinthians a novas conquistas. Será que o clube conseguirá tirar o colombiano do Racing e selar um acerto que promete mexer com o mercado da bola? Juan Fernando Quintero é conhecido não apenas pelo seu talento com a bola nos pés, mas também pela sua personalidade forte e liderança em campo. O colombiano tem a capacidade de assumir responsabilidades em momentos decisivos, algo que pode ser crucial para o Corinthians em competições de alto nível. Sua experiência em grandes finais, como a conquista da Copa Libertadores de 2015 com o River Plate, é um reflexo de sua maturidade e da confiança que transmite aos companheiros.
No Timão, Quintero poderia ser o jogador que organiza o jogo no meio-campo, oferece passes decisivos e mantém a posse de bola com sua visão privilegiada de jogo. A habilidade de decidir jogos importantes e a sua mentalidade vencedora fariam dele um reforço vital para o elenco de Mano Menezes, ajudando o Corinthians a buscar títulos tanto no Campeonato Brasileiro quanto em competições internacionais. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos. Nos últimos anos, Juan Fernando Quintero tem se destacado por sua habilidade técnica e visão de jogo, sempre deixando sua marca por onde passa. Durante a temporada 2022-2023, jogando pelo Racing, o colombiano foi peça fundamental na criação de jogadas e na distribuição de passes decisivos, fazendo valer sua experiência internacional. Mesmo com a transição para diferentes ligas ao longo de sua carreira, Quintero manteve sua qualidade, impressionando com sua precisão nas assistências e a capacidade de se infiltrar nas defesas adversárias. Sua passagem pelo Júnior de Barranquilla em 2023 foi marcada por momentos de brilho, onde contribuiu diretamente para a ofensividade da equipe, embora sua estada no clube tenha sido curta. Com isso, ele reforçou sua reputação como um meia criativo e determinado, pronto para desafios maiores. A possível transferência de Quintero para o Corinthians promete trazer um reforço significativo ao time paulista. Com sua experiência adquirida em clubes de peso como Porto, River Plate e Racing, o colombiano tem tudo para ser o cérebro do meio-campo corintiano, oferecendo não só passes precisos, mas também uma visão estratégica que pode elevar o nível técnico do time. Sob o comando de Mano Menezes, Quintero poderia ser o jogador capaz de orquestrar as jogadas ofensivas, fornecendo a criatividade que tem faltado ao Corinthians em algumas temporadas. Seu poder de decisão em momentos cruciais pode ser um diferencial importante para o Timão, especialmente em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, onde a experiência de um jogador como Quintero pode ser o que faltava para alcançar títulos importantes. A contratação de Juan Fernando Quintero pelo Corinthians é, sem dúvida, um tema que vai gerar muitas discussões entre os torcedores. O meia colombiano tem o talento e a experiência para ser um verdadeiro diferencial no time, mas será que ele será capaz de se adaptar ao futebol brasileiro e corresponder às expectativas? Quintero já demonstrou sua qualidade em competições de alto nível, mas será que ele conseguirá entregar o mesmo desempenho no Corinthians, um clube com a pressão de conquistar títulos importantes? E o mais importante, ele será o criador de jogadas que o time tanto precisa ou terá dificuldades em se encaixar no esquema de Mano Menezes? A torcida está ansiosa para saber. Agora é com você, torcedor corintiano. O que espera de Quintero no Timão? Acha que ele será o maestro do meio-campo capaz de levar o Corinthians a conquistas tão almejadas? Ou acredita que o impacto do colombiano será menor do que o esperado? Queremos saber sua opinião sobre como o craque pode se encaixar no time e o que ele pode trazer para o Corinthians em termos de qualidade técnica e potencial de títulos. Não deixe de compartilhar suas expectativas e palpites sobre o futuro desse jogador no clube. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.